Feche os teus olhos. Santo Deus, amado Pai, Tu se faz presente neste lugar. Nós podemos sentir a Tua glória nos quatro cantos deste lugar. Deus está aqui. A uma unção de Deus está aqui. É Deus presente em meio ao povo, visitando a igreja. Deus habita em meio aos louvores. E quando o Senhor é entronizado, o Senhor se faz presente, porque disto o Senhor se agrada. Para isso nós fomos criados, para exaltar o Teu santo nome, para louvar o Teu santo nome, para engrandecer ao nome de Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pai, eu te peço agora para que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Ministra na nossa vida. Só o Senhor sabe como está o meu coração. Só o Senhor sabe como está o meu coração diante da Tua presença, em meio à responsabilidade de entregar uma palavra espiritual ao Teu povo. Então guarda os meus lábios, para que eu pregue a verdade. Livra-me dos meus próprios achismos, mas que eu anuncie a verdade do Evangelho. Que eu não pregue aqui soltando indiretas, sendo vingativo, não. Que eu traga Cristo neste lugar, através da pregação da palavra de Deus. Me ajude a exaltar Cristo, somente Cristo. Que a pregação da palavra se converta a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. És entronizado neste lugar, amado da nossa alma. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, despedaça o homem e resplandeça a Tua glória aqui neste lugar. Faça com que esta palavra venha crescer no coração dos Teus filhos e venha produzir frutos a 30, 60, 100 por um. Que as pessoas saiam daqui impactadas, não pelo pastor Júnior, mas pela presença de Cristo neste lugar. Abrimos mão de tudo, colocamos nossas preocupações agora diante de Ti e rasgamos o peito para ouvir a Tua voz. Jesus, Jesus, fale conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 1. Eu queria pedir a sua atenção. Quero pedir para você que gosta de acompanhar a pregação, que você deixe a tua Bíblia aberta. Que você que gosta de anotar, faça isso. Você que quer ou queira escrever na Bíblia, fique à vontade. Fazer algumas anotações importantes para que depois você continue meditando na palavra de Deus. Eu vou começar hoje aqui, isso não quer dizer que eu vou pregar já no próximo domingo, não é isso, mas eu vou começar hoje aqui uma série de mensagens com o tema os 5 pilares da igreja. E eu quero que você preste bastante atenção, que hoje nós vamos conseguir falar apenas de um pilar. Eu queria falar sobre 2 pilares, mas eu não vou conseguir. Nós vamos falar apenas sobre um. E nesse tempo de crente, há 36 anos, eu nasci num berço evangélico.
eu fui a primeira criança apresentada na IBN Cristo Rei. Então eu nasci nessa igreja, eu nasci nesse convívio cristão. E eu acredito piamente, com todo o meu coração e com toda a minha mente, que a igreja é o corpo vivo de Cristo. Que a igreja é muito mais do que paredes. A igreja é muito mais do que uma instituição organizada. A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus, então a igreja é perfeita diante dele, mesmo formada por pessoas imperfeitas, porque Cristo é o cabeça da igreja, e não tem como Cristo ser o cabeça de alguma coisa e todo o corpo ser imperfeito. Então Cristo é o cabeça da igreja. Eu acredito que a igreja é esse corpo vivo de Cristo. E ao observar a igreja como um organismo vivo, algo que se vive, a igreja é algo que nós vivemos, algo totalmente histórico, mas principalmente algo totalmente espiritual. Entendo que ela foi fundada sobre esses 5 pilares. Eu entendo que esses pilares são importantes para o caminhar da igreja, para o entender na vida cristã do que é a igreja. E esses pilares são palavra, oração, envolvimento e relacionamento, evangelismo e investimento. Mas o meu desejo aqui nesta mensagem, a partir desta série, hoje nós vamos falar sobre a palavra, a pregação da palavra, e na terça-feira eu vou ter a oportunidade de falar com a classe principal aqui, eu vou falar sobre a oração. Se você puder vir, vai ser bastante interessante. E seguindo esses fundamentos, ou estes pilares, eu não quero que você entenda que eu estou falando deste lugar. Eu estou falando da igreja que é você. Se tem uma igreja que já está cheia de pilares, é esta. Não tente brincar no estacionamento da igreja, tem muito pilar. E se você tentar brincar, você vai se machucar com algum deles. Eu quero falar da igreja que é você, e eu quero trazer estes pilares ao seu coração, da importância da palavra, da oração, do envolvimento, do relacionamento, do evangelismo e do investimento na igreja que é você. E para falarmos desses 2 primeiros, mas nós vamos deter em um só, nós vamos usar a Colossenses capítulo 1. E nesse primeiro instante nós vamos ler do versículo 3 ao 6, Colossenses capítulo 1, dos versículos 3 ao 6, diz assim: damos sempre graças a Deus. É Paulo falando provavelmente com Timóteo e com Epáfras, que foi o homem que fundou essa igreja. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Após a vinda de Cristo e a sua ascensão aos céus, os discípulos, os apóstolos começaram o tempo da igreja pregando o evangelho, depois que eles foram revestidos de poder em Atos capítulo 1, versículo 8, na igreja de Jerusalém. E eles começaram a pregar o evangelho que é o evangelho de Cristo Jesus. E quando eles começaram a pregar o evangelho, neste primeiro século que nós determinamos, porque Cristo dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo, então neste primeiro século, muitas heresias surgiram com respeito à pessoa de Cristo. Muitos homens mal intencionados, até cristãos, surgiram nesse tempo contradizendo a palavra do evangelho, e eles atacavam as igrejas dia após dia. Uma das primeiras heresias que havia muito forte nesta época
era chamada dos judaizantes. Quem eram estes, os judaizantes? Judeus que em um certo momento creram em Cristo, de aparência, eles acreditaram que o Senhor Jesus é o Salvador, mas eles não quiseram abandonar a lei de Moisés. Ou seja, eles criam para que o homem viesse a ser salvo, a mulher viesse a ser salva, tinha que guardar a lei de Moisés. Paulo vai combatê-los veemente no livro de Gálatas. Se você ler o livro de Gálatas, é Paulo combatendo os judaizantes. Paulo vai combatê-los neste livro, e em Atos capítulo 15, versículo 1, nós temos um relato de quem são estes. Diz assim a Bíblia: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esta era a heresia mais forte da época no meio dos judeus, porque eram os judaizantes querendo trazer uma condição ainda para a salvação em Cristo Jesus, negando a graça e a fé que vieram de graça da parte de Deus. Uma outra heresia era do adocionismo, ou seja, eles pensavam que Jesus era uma pessoa totalmente normal, completamente humana, até os 30 anos de idade. Tinha uma vida normal até os 30 anos de idade. Ele não era filho de Deus. Mas quando Jesus foi batizado por João Batista, recebeu o Espírito Santo, Deus agora o adotou como filho. Mas ele não era Deus antes dessa época, ele não tinha relacionamento com Deus, Deus o adotou porque quis. É a heresia do adocionismo. A outra, muito forte na época, era do apolinarismo, do seu fundador, Apolinário de Laodiceia, e você vai ver que na carta de Colossenses, ela foi escrita à igreja de Colosso e também à igreja de Laodiceia, porque lá surgiu este homem com esta ideia. O que ele dizia? Ele anunciava que Cristo era totalmente divino, mas que a sua alma, por ser uma alma humana, era apenas um recipiente para receber uma divindade. Ou seja, o corpo de Cristo não tinha validade alguma. Ele saiu com essa conversa negando totalmente a humanidade de Cristo. Ou seja, era só um corpo que tinha o Espírito Santo para anunciar as boas novas, mas não era um corpo totalmente cheio de alguma coisa normal. Depois disso surge Ário, um presbítero cristão, para combater Apolinário. E aí surge a heresia do arianismo. Ele anunciava que Cristo era totalmente divino. Não, ele trouxe muita confusão, dizendo que Cristo fora criado, ou seja, ele não tinha a mesma divindade de Deus Pai. Existia apenas um Deus, o Pai. E Jesus era apenas uma criatura que, por uma grande benevolência de Deus, recebeu o título de Filho de Deus. Mas Jesus não era Deus como Deus Pai. E por fim, diante de tantas outras, as mais importantes, surge agora o gnosticismo, que é desta época aqui da igreja de Colosso. Eles surgem nesta época aqui. Gnosticismo vem da palavra grega gnose, que quer dizer saber. E essa pregação do gnosticismo foi revelada muito por Platão. E a ideia era, acreditava que Deus é bom, mas a matéria humana é má. Sendo assim, Jesus era muito inferior a Deus. Não tinha nada a ver com Deus, pois ele fora criado e habitava em um corpo e uma matéria má. Ou seja, Jesus não era Deus, mas apenas uma aparição de Deus. E quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele vai combater esta heresia de uma forma muito forte, e ele vai defender através da verdade do Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele vai começar a defender esta verdade aqui no livro de Colossenses, em específico no capítulo 2, mas no capítulo 1 ele já vai deixar algumas indiretas.
Eu estou lhe dando essas pequenas informações na introdução desta mensagem, para que você tenha condições depois de ler o livro e entender do que é que Paulo está tratando, e para que você também entenda de uma forma mais clara aquilo que eu vou tentar dizer nessa prédica, aquilo que eu vou tentar discorrer em meio a esta pregação. Versículo 3 que nós lemos: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já vai começar a colocar a essência do Pai com a mesma do Filho. Graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já vai começar a defender o Evangelho aqui nesses primeiros versículos. Qual é a herança dos meus filhos, sendo meus descendentes? Eles têm a minha mesma essência de humano. Eles possuem das mesmas coisas de que eu possuo. Então Paulo já está dizendo, aqui existe um Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e eles são os mesmos, porque Paulo ora a Deus e ao Senhor Jesus pela vida da igreja de Colosso. Paulo já trata do valor da oração neste primeiro versículo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, e nós vamos tratar disso na nossa próxima mensagem, na terça-feira. Versículo 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Como era esta igreja? Como era a igreja dos Colossenses? Era uma igreja cheia de quê? De fé. E era uma igreja cheia de quê? Cheia de amor pelos santos. Vamos ser sinceros, como anda a nossa igreja no século 21? Qual é a característica da igreja neste século presente? Ou como eu quero tratar da sua vida e da minha vida em particular, qual é a sua característica de igreja? Quando nós olhamos para você, quando as pessoas te observam, como é que elas te enxergam? Como era esta igreja? Uma igreja cheia de fé em quem? Na pessoa do Senhor Jesus, e uma igreja cheia de amor. Se tem uma coisa que a igreja precisa, é de fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa tem que ser uma das nossas características, fé. E o que mais nós precisamos? Amor. Crente que não ama, diz a Bíblia e não eu, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Crente que não ama, que não sente nada pelo seu irmão, pela sua casa, que não se compadece pelos perdidos, que ouve uma palavra e não está nem aí, que não tem amor, que não tem amor pelos santos, não tem amor pela igreja, não tem amor pela própria vida, este crente não conhece a Deus. É o que diz João. E agora os versículos subsequentes, 5 e 6, eles são a base da nossa mensagem hoje. Versículo 5, versículo 4, uma igreja cheia de fé em Cristo, amor para com os santos. Por que eles são cheios de fé? Os versículos vão se respondendo, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Por que o povo é cheio de fé? Por que é que o povo é cheio de amor? Por causa da esperança que está preservada onde? Nos céus. Existe uma esperança preservada nos céus. Que esperança é esta, pastor? Que nos está conservada nos céus. Pedro nos ajuda a responder. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 5 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos deu vida, para quê? Para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Era esta esperança que o povo estava aguardando. E por causa desta esperança, esse povo era cheio de fé e cheio de amor. Quando nós recebemos essa esperança, nós começamos a viver uma outra vida. Quando você ouviu a verdade do Evangelho, que é uma vida que não é essa, é uma vida que irá começar ainda, um tempo de glória com o Senhor Jesus para todo sempre, a nossa vida começou a mudar. Algo começou a entrar dentro de nós, e isto é a fé. E algo começou a arrancar nós de nós mesmos, o amor. Começamos a amar as pessoas, servir as pessoas por causa do Evangelho que nós recebemos e por causa desta esperança. Essa esperança agora sustenta a nossa fé, sustenta o nosso amor. O mesmo versículo 5 ainda responde: a esperança guardada nos céus. Como é que nós ouvimos esta esperança? Como é que nós ficamos sabendo dessa esperança? Nós ouvimos pela palavra da verdade do Evangelho. Como é que você teve conhecimento desta esperança? Através da pregação da palavra da verdade do Evangelho. Quando a pessoa ouve isso e é tocado pelo Espírito Santo, não tem como resistir à voz de Deus. Eles se entregam sem reservas, porque há uma busca mundial em todos os corações. Todo mundo procura por paz, alegria, gozo, refrigério e uma esperança. E isto só o Evangelho da verdade pode dar. Só o Evangelho do Senhor Jesus pode acrescentar isso na vida do homem. Só o Evangelho pode dar uma esperança ao meu coração. Só o Evangelho pode fazer você repousar tranquilo esta noite, sem se preocupar com amanhã, o que irá acontecer, porque há algo guardado nos céus para você. Essa é a verdade do Evangelho. Quando você e eu, quando nós ouvimos esta verdade, nós nos rendemos. E agora nós queremos viver uma vida pura e abençoada, e totalmente firmada nas promessas do Senhor, que teve e que tem um amor incondicional para com o perdido. Deus que me amou quando Ele tinha todas as razões para me condenar. Quando Cristo tinha todas as razões para te condenar, Ele morreu na cruz do Calvário por você, para que em vez de você receber uma condenação eterna, você viesse a receber uma salvação eterna. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim: vamos pensar um pouquinho, uma vida inteira no inferno? Para pensar, não vai ter fim. O inferno é literal, existe, e eu acredito que ele é só um pedaço ainda, porque ele vai ser lançado num lago de fogo e enxofre, e ele é eterno, não terá fim. Por toda a eternidade pessoas irão sofrer no inferno. Olha a nossa responsabilidade de viver uma vida santa diante de Deus, e olha a nossa responsabilidade de pregar a verdade do Evangelho às pessoas, porque muitos estão morrendo sem Deus. Misericórdia. Muitos estão perdidos sem Deus. E nós precisamos tomar essa responsabilidade. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja, e a mensagem de esperança e salvação está comigo e está com você. Precisamos pregar o Evangelho. Este é o nosso principal pilar, a pregação do Evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta:
Que evangelho? O que é que você entende por evangelho? O que é que você sabe de evangelho? Poucas palavras. Vem do grego, surgiu no grego, evangelion. E a sua tradução você já sabe, boas novas. Como é que era usado o evangelho? Quando havia guerras, e quando Alexandre o Grande, o grego, começou a dominar o mundo, ele tinha um mensageiro, e este mensageiro era responsável de levar o evangelho até a Grécia, de levar as boas novas de conquistas até a Grécia. Toda vez que Alexandre o Grande dominava um território, esse mensageiro corria para levar o evangelho às pessoas. Depois Roma vai adotar esta palavra, evangelho, boas novas, para se referir aos pensamentos e aos mandatos e pronunciamentos do seu imperador. Toda vez que alguém ia falar em nome do imperador, ele começava dizendo: eis que trago o evangelho, eis que trago boas novas. O que é o evangelho que nós estamos pregando? Qual é as boas novas que nós estamos pregando? Paulo vai definir. 1 Coríntios capítulo 1, eu acredito, do versículo 1 ao 4. Irmãos, diz assim: venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes, agora Paulo vai definir a síntese do evangelho. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Olha o evangelho que é: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, mas também ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é evangelho. Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. É simples. O evangelho é simples e é isso que nós precisamos pregar. John Piper, um pastor que eu admiro bastante, que eu tenho como um dos meus mentores, diz assim: o que é evangelho? O evangelho é a notícia de que Jesus Cristo, o justo, morreu por nossos pecados e ressuscitou, e eternamente ele está triunfante sobre todos os seus inimigos, para que agora não haja condenação para aqueles que creem, mas somente alegria eterna. O que é evangelho? Nós recebemos a verdade do evangelho: Cristo morreu por nós, mas ressuscitou e triunfou sobre os seus inimigos, fazendo da sua vitória hoje a vitória da igreja. E nesse tempo já havia as heresias, a qual eu tinha falado contigo anteriormente. Já havia pessoas se opondo a esta verdade do evangelho, que um Cristo tinha vindo, totalmente homem, totalmente Deus, que este homem Deus havia morrido, sepultado, e durante 3 dias ele estava ali numa tumba, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora há várias heresias, notícias e conversas se opondo, querendo deturpar a mente dos crentes da época. E deixa eu te falar uma coisa, e hoje nós temos muitas heresias também. Tem muita gente querendo distorcer a verdade do evangelho em nosso meio. Tem muita gente querendo, de uma forma sutil, pregar um outro evangelho. E Paulo disse: se alguém vier pregar um outro evangelho, mesmo que seja um anjo, seja considerado anátema, maldito. E é isso que nós temos visto nos dias de hoje, muitas heresias, um evangelho de barganha, um evangelho de troca, um evangelho de facilidades sendo pregadas nos púlpitos no Brasil e no mundo afora. Um evangelho que quer dizer apenas das delícias, mas delícias terrenas.
e não quer levar as pessoas a pensar no céu. Martim Lutero uma vez disse: muitas pessoas têm considerado a fé cristã muito fácil. Eles assim o dizem porque não conheceram, porque eles não sabem o que é evangelho, eles nunca experimentaram o que é evangelho. Ainda em tempos atrás e até hoje, mas não de uma forma muito intensa, tínhamos pessoas com as suas heresias pelas ruas afora, batendo em nossas portas, tentando nos convencer com as suas palavras, com os seus livros, tentando distorcer a verdade do evangelho. Mas hoje existem muitas pessoas nas televisões, nos rádios, na internet, nas mídias sociais, homens descompromissados com a palavra do evangelho, descompromissados com a verdade que nós um dia ouvimos do evangelho, e soltando as suas heresias, manchando a igreja, manchando você, manchando a mim com as suas heresias, com seus pensamentos errôneos. Hoje também existem heresias, mas agora eles não negam muito a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, não negam muito o céu, o inferno, mas eles tentam barganhar, trocar o evangelho por outras conversas. E aí este pilar, que é a pregação do evangelho na vida da igreja, está sendo negociado, ou ele está sendo construído de uma forma oca, insustentável. Pessoas que se dizem apóstolos, profetas, pastores, bispos, missionários, pregando o evangelho de qualquer forma, na verdade são charlatões da igreja. E o evangelho que está acontecendo está sendo pregado por outras bocas. Pessoas que nem se dizem cristãs estão falando do evangelho. Tem um rapaz aí que está rodando na mídia social, eu vi essa semana no Facebook, eu não assisto, Danilo Gentili. Eu não gosto, acho muita besteira num programa, não gosto, não assisto, já foi crente. E tem uma reportagem passando dele aí no Raul Gil, pregando o evangelho. Por quê? Porque é que essas bocas estão anunciando o evangelho de uma forma tão pura, porque homens estão descompromissados com esta verdade, pregando o evangelho sem responsabilidade, outros querendo a fama, querendo a popularidade em ser um bom pregador, mas dando às pessoas lixos. Pessoas que saem das igrejas vazias, sem Deus, sem nenhum conhecimento da palavra de Deus. Outros querendo dinheiro, outros querendo se dar bem na vida, outros sendo atores, pensando que o púlpito é um palco. Este lugar é santo. Este lugar é santo. Não importa onde existe um púlpito, numa grande igreja, num vilarejo, numa pequena congregação, em algum lugar escondido, onde estiver alguém pregando o evangelho, é um lugar santo, é o lugar mais puro da face da terra. Não importa onde, este lugar aqui é mais importante que a sala oval do presidente dos Estados Unidos. Este lugar aqui é mais importante, porque não tratamos de coisas terrenas, passageiras. Queremos cuidar da sua alma, e você irá morar no céu. Há muitos erros teológicos, pois os pregadores hoje não querem pagar um preço de estudo, de oração e de santificação ao preparar uma mensagem. Há uma mensagem da facilidade, da vida fácil com Deus, e a mensagem do compromisso, do sacrifício, sumiram. As igrejas não querem mais orar. Os nossos cultos, as nossas vigílias
Os nossos cultos de orações são os mais vazios. Mas se nós trouxermos alguém famoso aqui num culto de oração, a igreja lota. Por quê, pastor? Porque num culto de oração, a única atração é Cristo. E as pessoas não querem. O que você vem fazer num culto de oração? Falar com Deus, rasgar o peito, se entregar a Deus, pedir para que Ele ilumine a sua vida, lhe dê entendimento, pedir para que Ele lhe abra portas, mas principalmente você vem se render, se sacrificar diante de Deus. Pastor, o que é que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer que eu estou agoniado, perturbado com tantas mensagens frívolas, pobres, sendo pregadas ao seu coração. Tantas mensagens sem conteúdo sendo anunciadas nos dias de hoje. E você pode dizer: ei, pastor, o senhor acha que o senhor é dono da verdade? Não, eu não sou. Estou em uma construção, estou em um processo de santificação, mas deixa eu te dizer uma coisa: eu sou zeloso com a verdade e com o dono da verdade, que é Jesus. Isso eu sou. Talvez não dono de toda a verdade, mas eu sou zeloso com aquele que é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus. Sou zeloso com a pregação da palavra de Deus. Sou contra a teologia da prosperidade. Não sou contra a prosperidade, me entenda muito bem. Conheço um Deus de Salmos 35, versículo 27, que tem prazer na prosperidade do justo. Mas sou contra aquilo que vem sendo pregado de uma forma tão irresponsável, onde Deus é obrigado a prosperar. Deus não é obrigado a nada, e mesmo assim Ele te amou. Se tinha alguém que não tinha obrigações, era Deus. Mas de uma forma livre Ele te amou. E as pessoas estão pregando por aí que Deus é obrigado em te prosperar se você mexer conforme a sua fé, fizer alguma coisa, um ato qualquer, dizendo que a prosperidade é um direito. Prosperidade é um favor de Deus na vida do santo, é um favor de Deus na vida do justo. Se Ele resolveu te prosperar, é porque a sua prosperidade tem uma finalidade. E que finalidade é esta? A finalidade não é egoísta, egocêntrica, mesquinha e interesseira. Sua prosperidade é para a expansão do reino de Deus, para ajuda aos necessitados, administrando bem o que Deus colocou na sua mão, para que no tempo oportuno você sempre tenha para ajudar. Você quer ser próspero? Coloque isso no seu coração. Prosperidade tem uma finalidade. Podemos rogar sim a Deus pelas nossas necessidades. Podemos apresentar sim diante de Deus as nossas enfermidades, as nossas lutas, as nossas fraquezas, os nossos problemas, mas entenda, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, e esta confiança colocará o nosso coração de igreja em um outro nível de descanso, porque agora a gente não é perturbado se as coisas estão favoráveis, nós somos perturbados se estamos longe de Deus. Podemos e temos que rogar a Deus pelas nossas necessidades. Paulo diz isso: apresentai as vossas necessidades diante do Senhor com ações de graças. Não sou contra o coaching, sou formado em coaching cristão.
Sou contra, em uma igreja, em um momento da pregação, o coach é muito importante, em departamentos, em trabalhos, em palestras específicas. Sou contra, em um momento da pregação da palavra de Deus, as pessoas, por meio do coaching, querer resolver os conflitos terrenos das pessoas, abandonando o principal, que são os conflitos da alma. Abandonando os conflitos da alma, e as pessoas pregam de tudo para quê? Só para você se dar bem aqui nessa terra, e esquece esse negócio de céu. É coach falando que nem ora mais, que negócio é esse? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu dependo dEle. Quanto mais eu me achego a Deus, mais vontade eu tenho de me relacionar com Ele. Quanto mais eu entendo de Deus, eu fico sem entender da minha vida, porque o amor dEle me constrange. E o meu desejo é só viver perto dEle todos os dias. Não sou contra a motivação, sou contra a palavra motivacional e uma mensagem onde seus escritores, pregadores motivacionais, sabe o que eles querem? Que vocês comprem os livros para viver melhor. Compre livros, leia bons livros, cristãos e outros seculares bons que existem por aí. Mas existem pregadores motivacionais que parece que a verdade, olha a heresia, parece que a verdade está no livro que ele escreveu. Parece que lendo o livro dele, a sua vida irá ser transformada. Deixa eu te dizer uma coisa, amanhã eu posso escrever um livro até motivacional, mas não se esqueça disso. Eu quero sempre que você leia a palavra de Deus, pois livros trazem conhecimento, a palavra traz transformação. Este é o livro mais importante que existe. Palavra! E os pregadores vão discorrendo as suas mensagens nos seus livros, esquecendo a palavra. Cadê o pilar da pregação do Evangelho? Esses dias eu ouvi um pregador dizendo, e algumas pessoas copiando o que ele disse: Abraão foi rico, Davi foi rico. Eu não sei o contexto da mensagem, não quero aqui criticar o pregador, mas cadê a ênfase da mensagem? Abraão foi rico, Davi foi rico, Salomão foi rico, e agora na minha vez, você pobre. Cadê a mensagem? Jesus, eu posso te seguir? Pode. Fique sabendo de uma coisa: eu não tenho nenhum lugar para repousar a cabeça. Jesus, eu quero te seguir. Posso? Pode, mas você é rico. Vende tudo que você tem. Vamos andar comigo. Tenho algo maior para você. Cadê a ênfase da mensagem que Paulo morreu sozinho? Paulo é um péssimo exemplo para esses pregadores. Morreu sozinho em uma cadeia, passando frio, preso em Roma. João, o apóstolo do amor, ilhado, sozinho na ilha de Patmos. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Felipe, transpassado por flechas. Onde está a mensagem? Em dizer que Abraão, Davi e Salomão, se Deus quis prosperar a vida deles, louvado seja o nome do Senhor. Tem todo um contexto histórico. Se Deus quer prosperar a sua vida, como prosperou a vida deles, louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a ênfase da nossa mensagem não pode ser riquezas, porque a nossa maior riqueza é Jesus Cristo, o Senhor. Cristo! Versículo 6. A verdade do Evangelho
chegou até vós, como também em todo mundo, louvado seja Deus. E essa verdade está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O Evangelho, mesmo em meio a estas coisas, nos Estados Unidos tem tanta coisa terrível, mesmo em meio a estas coisas, o Evangelho continua sendo pregado em todo o mundo. As pessoas continuam falando de Jesus, um homem que veio, morreu e ressuscitou. Deus está levantando um exército comprometido com a palavra da verdade. Eu vejo as pessoas repugnando essas mensagens sem conteúdo, eu vejo, e pessoas querendo cada vez mais mensagens bíblicas, mensagem que vem exaltar a Cristo. O Evangelho continua produzindo o seu fruto, aleluia. E que fruto é este? O efeito salvador da pregação do Evangelho. Vidas estão se rendendo a Cristo, milhares e milhares dos quatro cantos se rendendo ao Evangelho, pois só Ele transforma. Ouvimos e entendemos a graça de Deus na verdade. Essa é a nossa mensagem. Jesus, precisamos voltar ao Evangelho, a mensagem que salva, a mensagem que transforma e que revela a pessoa de Cristo. Eis aqui a nossa mensagem. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho no amor. Nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Esta é a nossa mensagem. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para em tudo ter a primazia. Aprove a Deus a entregar a Ele toda a plenitude, e através da sua cruz, pelo seu sangue, Ele reconciliou todas as coisas no céu e na terra. Ele é Jesus. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o pão da vida, a luz do mundo, o Deus que sara, o pão que nos alimenta. Ele é Jesus. Esses 8 versículos que eu acabei de citar para você, na narrativa mais linda e completa da pessoa de Jesus, está escrito aí em 1 Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13 ao 20. Uma igreja só pode subsistir, viver ou ter sucesso espiritual se ela estiver firmada neste pilar da pregação da verdade do Evangelho. Quem nós éramos antes desta palavra? Versículo 21 do próprio capítulo 1. Olha quem você era. E a vós outros
também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha quem você era, estranho diante de Deus. Você era inimigo diante de Deus, e você era maligno nas suas obras. Quem é que nós somos depois da revelação desta verdade? Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha o que você era, 3 coisas: estranho, inimigo, maligno. O que é que o Evangelho fez? Te fez santo. O estranho se tornou santo, tem a essência do Pai. O inimigo, olha o que ele se tornou: inculpável. Não há mais culpa para mim, não há mais culpa para você. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Somos inculpáveis diante de Deus. Quem nós éramos? Malignos. E o que é que nós somos? Irrepreensíveis. Que verdade que nós precisamos anunciar. Olha quanta riqueza que nós precisamos pregar. Quem nós éramos, quem nós somos. E eu quero encerrar. O que esta verdade requer de nós? 2 coisas. Primeira, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Sabe o que o Evangelho requer? Que você não pereça, não retroceda, não pare, permaneça firme, permaneça inabalável diante da verdade que vocês ouviram, guardando a esperança do Evangelho. O que esta verdade requer? Versículos 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Versículo 26. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Talvez você leia isso. É versículo 26, eu acho. Não 23. Talvez você leia isso e você não entenda muita coisa. Mas deixa eu te dizer, Deus ocultou esta verdade. Deus não deixou os séculos antes de nós receber esta verdade. Deus não deixou os judeus entenderem esta verdade. Eles crucificaram Cristo. Esse mistério estava oculto diante das gerações. Agora, versículo 26 ainda, todavia se manifestou aos seus santos. A verdade foi entregue a você. A verdade foi dada a nós, versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Que mistério é esse que foi entregue aos gentios? É que nós carregamos a glória de Cristo na verdade do Evangelho. O que é que foi entregue aos gentios? Nós precisamos agora levar essa esperança ao mundo perdido. Quem tem a glória de Cristo? A igreja.
E como é que nós falamos desta glória? Através da pregação, da palavra, do evangelho, que é a verdade que nós ouvimos um dia, ou que você está ouvindo hoje. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Se coloque de pé. Esse evangelho nos foi entregue. E a exaltação é somente de Cristo. É a Cristo que nós queremos exaltar e render graças aqui nesta noite. E eu quero convidar você a fazer isso através do louvor. Quero convidar você a fazer isso através da adoração, apenas alguns minutos. E nós vamos orar e ir para casa abençoados. Eu não sei como você vai para casa. A pé, de ônibus, de carro, na reserva. Você veio por um milagre. Se você vai para casa e lá deixou algum problema, alguma necessidade. Eu não sei como é que está o seu relacionamento, eu não sei como é que está a sua vida. Eu sei de uma coisa: você irá para casa abençoada, porque você ouviu a pregação da palavra, da verdade, do evangelho. E não há nada mais importante do que isso. Nada. Vamos cantar.